Como você acabou de ver nesse breve vídeo, nós iniciamos hoje uma nova série de mensagens chamada Gente como a Gente. Ao longo do mês de agosto, nós vamos olhar para os evangelhos e os diversos episódios em que Jesus se encontrou com pessoas como nós. Homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, pais, mães, filhos, teólogos, leigos, sãos, doentes, religiosos ou mesmo laicos, pessoas feridas emocionalmente ou não, doentes fisicamente ou não, perdidas espiritualmente ou não. Como o Evangelho age na vida de pessoas comuns. E para iniciarmos essa série, eu quero refletir com você hoje no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9, em que o evangelista relata a cura de um paraplégico no tanque de Betesda. João capítulo 5, versículos 1 a 9, que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, isso fica atrás do templo, ali em Jerusalém, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, 5 arcos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a tua palavra aberta e lida diante de nós, nós pedimos que nesse momento, o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Edifique a nossa vida, fortaleça a nossa fé, como já tem feito desde o início desse culto, Senhor. Que nós possamos perceber, acima de tudo, a tua presença em nosso meio. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. João foi o último evangelista a escrever sobre os ensinamentos e a vida, a história de Jesus. E ele tem um jeito muito peculiar de escrever, porque diferentemente dos outros 3 evangelistas, João dá mais ênfase nos diálogos que Jesus teve com as pessoas, além das suas orações e dos seus ensinos antes da sua morte e depois da sua ressurreição. Mas o grande objetivo de João é fazer com que os seus leitores percebam como Jesus mostrou que ele era o verdadeiro Filho de Deus. E para isso, João seleciona 7 milagres que Jesus realizou e os seus resultados. Esse que nós lemos é o 3º milagre narrado por João. Nós somos informados aqui que Jesus foi para Jerusalém participar de uma festa, celebrar uma das festas dos judeus, embora João não informe qual.
E ali, Jesus vai parar num lugar muito curioso, que é o tanque de Betesda, uma espécie de um piscinão daquela época, utilizado tanto para que as pessoas pegassem água dali para suas casas, quanto para rituais de purificação. O tanque de Betesda tinha, ou melhor, tem até hoje, cerca de 4.000 metros quadrados de área. As ruínas desse tanque estão lá em Jerusalém até hoje. Se você tiver a oportunidade de visitar Jerusalém, você conseguirá ver essas ruínas. Se você não tiver a oportunidade de visitar Jerusalém, como eu não tive até hoje também, você pode ver no Google, pesquise lá, tanque de Betesda, você vai ver as colunas desse tanque, as piscinas que haviam lá. Até hoje as ruínas desse lugar estão lá e você consegue ver várias fotos, arcos, inscrições, as estruturas dali. Depois que o Império Romano destruiu Jerusalém, ali por volta do ano 70 depois de Cristo, nesse mesmo local foram realizados cultos e sacrifícios ao deus da medicina, o Esculápio. O que nos indica que antes disso já havia uma certa tradição de atribuir àquele local alguma tradição de cura, na verdade, às águas daquele lugar. E alguns séculos depois, principalmente depois do século V depois de Cristo, uma igreja foi construída bem ao lado desse tanque. Está lá até hoje a Capela de Santa Ana, em Jerusalém. Como aquele era um lugar para onde as águas subterrâneas fluíam, de tempos em tempos, a água daquele tanque se mexia ou borbulhava de alguma forma, criando pequenos movimentos. E com o tempo, vendo que esse fenômeno acontecia, as pessoas começaram a criar algumas lendas a respeito daquele tanque. O versículo 4 explica exatamente o que é que as pessoas daquela época achavam que aconteciam, acreditavam. E é por isso que esse versículo está entre colchetes na sua Bíblia, perceba aí. Então, as pessoas acreditavam que de tempos em tempos, um anjo vinha e tocava naquela água, provocando os movimentos. E então, o primeiro que entrasse naquela água em movimento seria curado. E é por isso que quando Jesus chega, ele vê ali diversos enfermos, coxos, pessoas com algum tipo de deficiência, cegos, coxos, paraplégicos, todos esperando a sua hora de ser curado. Aquele tanque virou uma espécie de um santuário de cura da sua época. E não foi à toa que recebeu o nome de Betesda, que em hebraico significa casa de misericórdia. É ali, na casa de misericórdia, que Jesus realiza esse terceiro milagre e manifesta o poder do Evangelho na vida de uma pessoa inesperada, num lugar inesperado, num momento inesperado e de maneira inesperada. Vamos ver cada um desses tópicos? Em primeiro lugar, Jesus realiza milagres na vida de pessoas inesperadas. Entre os muitos ali em Betesda, à procura de cura naquele dia, Jesus escolhe um homem que era considerado um caso particularmente difícil, porque ele já estava enfermo há 38 anos e provavelmente já há um bom tempo estava rondando aquele tanque, esperando a sua vez de entrar e ser lavado e ser curado. Provavelmente aquele homem era uma pessoa inclusive bem conhecida naquele local. Vejam, daqui da nossa igreja até a minha casa, eu tenho que passar por um viaduto. E sempre que eu paro no semáforo desse viaduto, eu vejo o mesmo pedinte. Ele talvez não me reconheça, mas eu sei que sempre que eu passo por ali, ele está ali pedindo. Bastou 3 ou 4 vezes parando ali para eu identificar aquela pessoa. Agora você imagine alguém que está no mesmo local há 38 anos. Por 38 longos invernos de sofrimento,
Aquele homem suportou a dor e a enfermidade. Presenciou outros serem curados nas águas e voltarem para casa alegres, festejando. Mas para ele não havia cura. Sem amigos, sem ajuda, sem esperança, ele ficava ali, rejeitado, perto das águas, de fato, mas sem receber nenhum benefício delas. Anos e anos se passavam e ele permanecia enfermo. Nada parecia lhe trazer alívio ou cura. O fato de nunca ter recebido ajuda de ninguém ali faz daquele homem o que os sociólogos mais contemporâneos nossos chamam de não pessoa. Já ouviu falar desse conceito? Não pessoa é uma pessoa com quem você cruza, mas não percebe a existência dela ali. Não pessoas podem ser o porteiro do nosso prédio, o catador de lixo, o atendente do supermercado, o pedinte, o motoboy do iFood, o entregador de pizzas, o motorista do ônibus. Pessoas que muitas vezes estão fora do nosso campo de visão, fora do nosso campo de atenção. E quais são as características de uma não pessoa? Como que a pessoa acaba se percebendo? Com uma baixa autoestima, uma sensação de não merecimento ou de não pertencimento, uma sensação de menos-valia, sintomas de depressão, de isolamento. Meus irmãos, quantas vezes nós mesmos nos sentimos não pessoas? Quantas vezes nós sentimos que talvez nós não fazemos falta naquele local onde nós estamos, que ninguém se importa com o que falamos, que não faz diferença se nós estamos ali ou não. Havia 38 anos, aquele homem estava na beira do tanque, esperando por ajuda, esperando por socorro. Todos cruzavam com ele em algum momento, todos em algum momento precisavam se desviar dele, todos passavam na frente dele, mas ninguém o via. E é por isso que João, quando nos escreve essa história, é tão enfático no versículo 6, dizendo: Jesus vendo, o Senhor estava vendo. Jesus sabia que aquele homem estava enfermo há 38 anos. Ele conhecia a causa do seu sofrimento e trouxe a solução. Aqueles que voltassem ao tanque no dia seguinte não veriam mais o paralítico. Aquele que foi tratado durante anos como uma não pessoa, logo vai ser tratado como uma pessoa. Tanto é que depois que ele se levanta, pega o seu colchão e sai andando, logo vem os judeus perguntarem para ele: opa, por que é que você está aí carregando o seu colchão no dia de sábado? Então lembre-se de uma coisa: para Jesus não existem não pessoas. Ele viu a mulher samaritana no poço, ele viu o cego de Jericó, ele sentiu que saiu o poder quando a mulher do fluxo de sangue tocou nas suas vestes. Ele viu Zaqueu em cima daquela árvore. Ele viu cada um dos seus discípulos e os chamou pelo nome. Ele vê e conhece cada um de nós. Ele conhece a sua dor, a sua angústia, o seu vazio, a sua crise. Ele tem nas mãos o diagnóstico da sua vida. Jesus sabe há quanto tempo você está sofrendo por algo. Talvez sem ajuda, talvez calado, sem saber como alguém pode te ajudar. Jesus conhece a dor de ser abandonado, conhece a dor da desesperança, conhece os sonhos frustrados, a gravidade do pecado que assola a nossa vida, o peso da culpa que esmaga
a nossa consciência e Ele está sempre disposto, sempre pronto a realizar milagres na nossa vida, mesmo que a gente ache, mesmo que nós achemos que somos não pessoas. Jesus realiza milagres em pessoas inesperadas. Em segundo lugar, Jesus realiza milagres em lugares inesperados. Você já parou para pensar por que é que Jesus foi parar ali no tanque de Betesda? Tinha tanto lugar melhor para ir em Jerusalém, no meio de uma festa judaica. Ele poderia estar no templo, poderia levar os seus discípulos para o monte, ensiná-los, se dedicar mais à oração. Deixa eu trazer uma hipótese para você. A tradição católica, principalmente depois do século V depois de Cristo, começou a divulgar que ali, naquele lugar, o tanque de Betesda, foi onde Maria nasceu, né? Onde morava a mãe de Maria. Daí, até hoje, ter lá em Jerusalém a capela de Santana. Mas eu creio, meus irmãos, que Jesus não estava passando ali querendo ir visitar a sua avó, ou querendo ir conhecer o lugar em que Maria havia nascido. Primeiro porque dificilmente Maria realmente nasceu ali, né? O evangelista Lucas, por exemplo, nos conta que quando Maria ainda morava com os seus pais em Nazaré, ela recebeu a visita do anjo Gabriel, anunciando que ela daria à luz ao Filho de Deus. Além disso, aquele tanque ali em Betesda já existia há pelo menos 800 anos. Ele é citado, inclusive, no Antigo Testamento, no livro dos Reis, no livro do profeta Isaías, mas com outro nome. Era chamado no Antigo Testamento de o açude superior. E é aqui que a gente começa a entender algumas coisas relacionadas à presença de Jesus no tanque de Betesda. O açude superior, como eu disse, foi construído cerca de 800 anos antes de Cristo. E foi exatamente ali que o profeta Isaías se encontrou com o rei Acaz para entregar a ele uma das profecias mais famosas e que nós conhecemos até hoje. Isso está registrado em Isaías capítulo 7. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Durante muitos anos, talvez séculos, acreditava-se que a maior prova de que Deus estivesse ali fosse a água se mexendo de vez em quando e ocasionalmente uma pessoa sendo curada. Mas agora, aquele que era o verdadeiro Emanuel estava ali, entre os doentes, cegos, coxos, paralíticos. Durante muitos anos, aquele local era chamado de casa de misericórdia, mas ninguém nunca teve misericórdia daquele paralítico. Somente quando Jesus chega ali, vê aquele homem, conhece a sua enfermidade e o cura, é que aquele local finalmente e efetivamente vira Betesda, casa de misericórdia. E nós? Quantas vezes nós temos a tendência de limitar a ação de Deus a alguns lugares específicos? Achamos que milagres devem acontecer só na igreja ou no hospital, quando muito num livramento no trânsito. Mas o próprio Cristo não faz essa limitação. Ele diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estará. Ali estará o Emanuel, o Deus conosco. Ele nos promete estar conosco todos os dias até o seu retorno. Quantas vezes nós cantamos essa mesma verdade
inspirada no Salmo 139, se eu subo aos céus, lá estás, se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, tu me cercas por todos os lados e sobre mim pões a tua mão. Os milagres de Jesus, meus irmãos, não são limitados a lugares específicos, eles acontecem em todo lugar. Eles acontecem nas igrejas em que há conversões, eles acontecem nos hospitais em que há cura, eles acontecem no trânsito em que há livramento, eles acontecem nos lares onde há amor e perdão, eles acontecem na escola, no trabalho, em todo lugar. Deus mostra a sua misericórdia para nós, porque na verdade, onde Jesus está, ali é Betesda, ali é casa de misericórdia. O poder do Evangelho é manifesto em pessoas inesperadas e em lugares inesperados. Em terceiro lugar, Jesus realiza milagres em momentos inesperados também. Nós já vimos que ninguém esperava que Jesus fosse curar aquele homem naquele local. Mas nós podemos ir ainda além. Ninguém esperava que Jesus fosse curar alguém naquele momento. Primeiro, porque ele estava ali em Jerusalém para celebrar uma festa. Jesus, como um bom judeu da sua época, ia 3 vezes por ano a Jerusalém, ou para celebrar a Páscoa, ou o Pentecostes, ou a festa dos tabernáculos. E era de se esperar que Jesus quisesse então celebrar, estar no templo, como eu disse, se dedicando à oração, se dedicando ao ensino, e não ali no tanque de Betesda, não ali junto a tantas pessoas abandonadas. Segundo, porque era dia de sábado, um dia em que o judeu não trabalhava, não poderia andar mais que 1 quilômetro, não poderia carregar peso. Ninguém esperava que o Messias fosse fazer qualquer coisa no dia de sábado. Tanto é que depois que os judeus veem o homem curado carregando o seu colchão, é que eles questionam: por que é que você está fazendo um trabalho, carregando um colchão no dia de sábado? E depois eles vão procurar Jesus com o mesmo questionamento, e Jesus responde o quê? Olha, o meu Pai trabalha até no dia de sábado. Deus não está descansando. Ele continua ativo, realizando milagres, trabalhando por nós. Mas em terceiro lugar, nem mesmo aquele homem esperava ser curado naquele momento, porque ele já estava enfermo há 38 anos. Mais do que abandonado, deixado de lado pelas pessoas, provavelmente as suas forças, as suas esperanças já haviam acabado. Talvez também você já não tenha mais forças para clamar. Talvez você já tenha desistido de uma cura. Talvez você só tenha encontrado incompreensões e lute sozinho, desejando muito algo que não acontece. E eu queria muito poder prometer para você hoje o seguinte: meu irmão, minha irmã, hoje o seu milagre vai chegar. Mas a Bíblia não me dá autoridade para isso. A única coisa que eu posso te garantir é que Jesus se importa com você e se compadece da sua vida. Amém. Talvez você pense que já passou muito tempo que você está pedindo por alguma coisa e não há mais saída. Deus já desistiu de você. Talvez você já tenha batido em todas as portas e esteja cansado de esperar. Talvez você se sinta desencorajado por estar orando há tanto tempo e nada de Deus te responder. Mas Jesus te vê assim como ele viu aquele homem no tanque de Betesda. Ele sabe o que está acontecendo com você e se importa com a sua vida. E ele preparou o momento exato em que o seu milagre vai chegar. Por isso, continue firme, perseverando em oração, amém, adorando a Deus. Amém.
Jesus age na vida de pessoas inesperadas, em lugares inesperados e em momentos inesperados. E em último lugar, o texto também nos mostra que Jesus realiza milagres de maneiras inesperadas. Como já vimos, havia uma lenda a respeito do tanque de Betesda. Todos os que estavam ali esperavam ser curados pelas águas do tanque, até mesmo aquele paralítico. Imaginem então que finalmente, depois de ter sido tratado como uma não pessoa, depois de 38 anos esperando, finalmente alguém vira para ele e diz: você quer ser curado? Você quer ajuda? Um fio de esperança talvez tenha se acendido no coração daquele homem. Opa, alguém prestou atenção em mim. Finalmente alguém vai me ajudar. Finalmente alguém vai me levar para mais perto. E quando as águas se mexerem, aí sim eu serei curado. Mas o mais inesperado aconteceu. Como se já não fosse o bastante aquelas águas terem algum poder restaurador, Jesus o curou de forma ainda mais sobrenatural e poderosa, porque aquele homem não precisou nem tocar na água. Bastou uma palavra de Jesus. O que a lenda a respeito daquele tanque não pôde fazer, o que as águas não puderam fazer, o que o anjo que supostamente descia ali não pôde fazer, o que as pessoas não quiseram fazer, Jesus fez aquele homem em uma sentença: levanta-te, toma o teu leito e anda. Quem restaura a saúde daquele homem é Jesus, e não as águas supostamente miraculosas do tanque. E como isso é precioso, meus irmãos, como isso é precioso, porque nós muitas vezes estamos em busca de coisas que possam nos curar, coisas que possam nos trazer sorte, que possam mudar a nossa situação. Queremos utilizar alguma técnica, algum objeto especial, alguma fórmula para nos dar mais poder espiritual. Um livro que nos ensina a orar para sermos respondidos, um pano ungido para fazer um milagre na minha casa, uma oração forte do pastor José Roberto. Mas tudo isso são perversões da verdadeira religião. O cristianismo bíblico não é uma religião de misticismo, mas de graça divina recebida através da fé em Cristo. Tudo o que você precisa fazer para ter as suas orações respondidas de acordo com a vontade soberana de Deus é ser o seu filho, através da fé em Cristo, e se achegar a Ele em humildade. O segredo para se ter poder espiritual é responder afirmativamente o convite de Jesus para ser seu Senhor e Salvador. Você não precisa de um anjo para ser curado. Você não precisa de um ritual de purificação, de passar no vale do sal, de usar uma meia, um lenço, suor, chave ou mesmo arruda. Você precisa de Jesus, e só a palavra dele basta. Mas eu quero chamar a sua atenção para um último tópico, que foi o diálogo de Jesus com aquele homem. Primeiro, porque Jesus faz uma pergunta que nos parece muito óbvia: você quer ser curado? Nós já tivemos mais de uma oportunidade aqui de trabalhar o conceito de um Deus que nos faz perguntas. Jesus é aquele que chega para as pessoas e pergunta a elas: que queres que eu te faça? Pedro, tu me amas? Mulher, por que choras? Queres ser curado? Jesus quer que cada pessoa procure compreender e exteriorizar o que há no seu coração, o que há no seu interior.
Que cada pessoa revele, assuma a sua necessidade e a sua dependência. Mas tão óbvia quanto a pergunta de Jesus, deveria ter sido a resposta daquele homem. Queres ser curado? Sim, eu quero. É claro que eu quero ser curado. Mas foi isso que ele respondeu? Aquele homem entrou num ciclo de rejeição, de desesperança, de autocomiseração tão profundo, tão intenso, que quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele não respondeu o que queria. Ele olhou para a sua situação e explicou o quanto ele se sentia dependente de outras pessoas para entrar naquele tanque, o quanto ele se sentia abandonado, porque ninguém o ajudava, o quanto ele estava frustrado, porque enquanto ele ia lá e tentava, outros chegavam na frente dele. E então Jesus lhe faz um convite, uma ordem inesperada. Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E então imediatamente o texto diz, ele levantou, ele se viu curado e pôs-se a andar. Aquele que nos cura, nos dá o poder de mudar. Aquele que nos ordena, levanta-te e anda, nos dá poder e nos dá capacidade para nos movermos. Ele nos dá o seu Espírito para lutarmos contra o pecado, para dizermos não às tentações, para amarmos as nossas esposas como elas devem ser amadas, para honrar os nossos maridos como eles devem ser honrados, para obedecermos aos nossos pais como eles devem ser obedecidos, para sermos sal e luz onde Ele nos coloca. Quando Cristo manda nos levantarmos e andarmos, nós não podemos mais ficar parados, não podemos ficar sentados no mesmo local. Aquele homem não poderia mais ficar ali à beira do tanque. Era preciso agora obedecer à ordem de Jesus. Quando Cristo nos chama, não há mais espaço para autocomiseração, não há mais espaço para inércia. Agora nós vivemos numa luta por Ele e para Ele. O poder do Evangelho se manifesta em pessoas inesperadas, em lugares inesperados, em momentos inesperados e de maneiras inesperadas. Jesus nos vê quando nós estamos prostrados, sozinhos, abandonados, sem ajuda, sem saída. Jesus nos vê quebrados, desanimados, muitas vezes conformados com o caos que a nossa vida está. Mas ali, Ele também nos distingue no meio da multidão e se importa conosco. Quando os nossos recursos acabam, nós somos fortes candidatos a um milagre de Jesus. Não se esqueça disso. Quando os nossos recursos acabam, nós somos fortes candidatos a um milagre de Jesus. Que essa verdade gloriosa fortaleça a nossa vida e a nossa fé. Amém? Deus te abençoe.